Para ilustrar o que foi dito até aqui a respeito de corrente, a respeito de pilhas, bateria, chave, lâmpadas e condutores elétricos, eu mostro a você aqui um pequeno circuito, um circuito muito simples, formado de uma lâmpada, uma chave e duas pilhas ligadas em série. Já falamos que cada pilha tem 1,5 V, a medida de tensão, a medida de voltagem é o volt, a unidade de medida, quero dizer. Desse modo, cada pilha tendo 1,5 V, ligando duas em série, eu formo uma bateria de 3 volts. Se eu ligar a chave, a lâmpada acende. Observe, desligo a chave, a lâmpada apaga. A lâmpada não acende com toda intensidade. Por quê? Porque ele é uma lâmpada fabricada para 6 volts e as duas pilhas ligadas em série apresentam apenas uma diferença de potencial, uma força eletromotriz, uma voltagem de 3 volts. Quando eu ligo desse modo as duas pilhas, a força eletromotriz faz circular uma corrente pelo circuito. Aqui eu tenho o polo negativo desta bateria, na parte de cima, os elétrons vão então sair do polo negativo, passar pela chave, atravessar a lâmpada e voltar ao polo positivo desta bateria. Aqui eu mostro o esquema elétrico do circuito mostrado anteriormente. Aqui estão o símbolo da pilha, dois símbolos de pilha, duas pilhas, 1,5 V, P1, P2, 1,5 V, as duas estão ligadas em série. Observe a ligação polo negativo da pilha de baixo, observe como é o símbolo da pilha, um traço menor, um traço maior. Um traço mais comprido representa o polo positivo. O traço menos comprido, mais curto, representa o polo negativo. As duas pilhas ligadas em série formam uma bateria de 3 volts. Aqui a lâmpada, observe o símbolo da lâmpada, L1, a chave está desligada. Se eu ligo a chave, a corrente circula, saindo do polo negativo da bateria, atravessando a chave e a lâmpada e voltando ao polo positivo da bateria. Desse modo, os elétrons saem daqui, circulam todo o circuito, fazem a lâmpada acender e retornam ao polo positivo da bateria. Geralmente, nas áreas técnicas de eletricidade e eletrônica, usa-se esquemas elétricos para representar circuitos práticos, como o circuito prático que você viu aqui, e agora o esquema elétrico desse circuito. Por quê? Porque usando-se símbolos para os componentes elétricos ou eletrônicos, usando-se símbolos para formar o circuito, para desenhar, demonstrar o circuito, fica muito mais fácil, não só de representar, como de entender o funcionamento, a operação do circuito. Aqui eu mostro pilhas com diferenças de tamanho. Observe esta pilha grande, observe, está marcado aqui 1,5 V, observe, o polo positivo está marcado, a parte de cima, o polo negativo seria a carcaça da pilha. Essa é considerada uma pilha grande, tamanho grande, mas tem 1,5 V de tensão. Esta é uma pilha média, tamanho médio. Observe,
ela também tem 1,5 volt. O polo de cima é o positivo, aqui em cima o polo negativo, embaixo seria a carcaça da pilha. Ela é média, mas também é de 1,5 volt. Aqui eu tenho uma pilha pequena, observe, ela também é de 1,5 volt, também está marcado 1,5 volt na carcaça da pilha. Está marcado bem pequenininho, 1,5 volt, mas o tamanho dela sendo pequeno, essa aqui é um tipo de pilha chamada de palito, é menor ainda, mas também é de 1,5 volt. Se observarmos o corpo da pilha, veremos que está marcado também da mesma maneira 1,5 volt. Então, 4 pilhas com tamanho diferente, mas as 4 têm a mesma tensão elétrica. As 4 têm a mesma força eletromotriz. Daí qual seria a diferença de uma para a outra? Simplesmente que esta aqui tem maior quantidade de material, ela tem internamente maior quantidade de corrente. É possível ficar com esta pilha funcionando num circuito de 1,5 volt por mais tempo, porque ela tem mais corrente para fornecer. Essa aqui tem menor quantidade de corrente, esta menor ainda e esta menor ainda. Mas as 3 pilhas fazem uma lâmpada como esta aqui. Esta é uma lâmpada de 2,2 volts apenas. Se eu ligar essa lâmpada na pilha menor de todas, eu vou ter uma determinada luz. Observe a quantidade de luz. Se eu ligar na outra pilha, maior do que aquela primeira, pilha palito, essa aqui é maior, observe a quantidade de luz é a mesma. Por quê? Porque está passando a mesma corrente pela lâmpada. Por quê? Porque a força eletromotriz fornecida é a mesma, 1,5 volt. Se eu ligar a outra pilha, que tem maior possibilidade de corrente, mas tem a mesma tensão, a lâmpada vai acender com o mesmo valor de luz, com a mesma quantidade de luz. Observe, é a mesma quantidade de luz. Se eu ligar a pilha grande, ela também tem 1,5 volt, não importa o seu tamanho, não importa a corrente que ela tenha internamente, mas ela vai fornecer a mesma corrente para a lâmpada. Por quê? Porque a diferença de potencial é a mesma das outras pilhas, 1,5 volt. Daí você já vê a importância da força eletromotriz, a importância da diferença de potencial. Esta é uma bateria, observe, ela tem marcado embaixo 9 volts. Eu não posso ligar essa bateria nessa lâmpada de 2,2 volts. Por quê? Porque a lâmpada vai queimar. Eu também não posso ligar essa bateria na lâmpada de 6 volts, porque ela também queimará. Agora observe a demonstração que eu faço com essa lâmpada. Essa aqui é uma lâmpada de 6 volts. Eu posso ligá-la até 6 volts que ela não queima. Uma tensão menor, uma diferença de potencial menor, faz a lâmpada acender menos, com menos luz. Observe, eu liguei, olha,
eu ligo num 1,5 V apenas, a lâmpada quase nem acende. Acende com pequeníssima luz. Se eu ligo em 3 volts, a força eletromotriz aumentou, a voltagem aumentou, a corrente passa mais pelo filamento da lâmpada. Aumenta a corrente que está passando, aumenta a quantidade de luz. Se eu ligo em 4,5 volts, tenho 3 pilhas ligadas em série, a luz aumentou. Se eu ligo em 6 volts, a luz aumenta mais ainda e fica uma luz máxima possível na pilha, na lâmpada. Por quê? Porque eu liguei 6 volts na lâmpada. Se eu vou diminuindo a tensão, o brilho vai diminuindo. Desse modo, você já pode entender que tensão, a mesma coisa que diferença de potencial, a mesma coisa que força eletromotriz, a mesma coisa que voltagem, é a força capaz de mover corrente. Quanto mais força, mais corrente circula. Falamos anteriormente a respeito da resistência dos condutores. Maior resistência, menor corrente. Na primeira parte desta lição, nós discutimos átomos, algumas características dos átomos, e falamos ou citamos apenas características de certos materiais que contêm esses átomos, ou seja, esses átomos eles compõem o material. Nós falamos do mau condutor, nós falamos do bom condutor, nós falamos do semicondutor e também do não condutor. Aqui nós vamos falar de resistência, trabalho e potência. Nós vamos falar dando mais ênfase ao mau condutor, aquele material que apresenta resistência elétrica à passagem da corrente. Aqui você vê 4 pilhas, uma P1, P2, P3, P4. As 4 estão ligadas em série. Você já sabe o valor da tensão que nós vamos ter aqui. Seria uma bateria de 6 volts e um condutor ligando o polo negativo dessa bateria ao polo positivo dessa bateria. Só que este condutor, eu tenho nesta parte um condutor largo, de diâmetro mais ou menos grande, eu tenho aqui um condutor mais grosso, aqui também, e aqui no meio eu introduzi um pedaço de condutor mais fino. Seria o quê? Como nós já conversamos, como nós já falamos, o condutor mais fino apresenta mais resistência à passagem da corrente. A corrente vai ter mais dificuldade de passar por este condutor mais fino. Quando esse condutor mais fino está no circuito e a corrente elétrica tem que passar por ele, acontece a execução de um trabalho aqui. Por quê? Porque sempre que há resistência à passagem da corrente, há uma transformação de energia. Essa resistência aparece, ela se forma, é apresentada em oposição à passagem da corrente, mas automaticamente ela executa trabalho. Por quê? Porque quando a corrente vai passar, a resistência se opõe, o trabalho é executado e aparece uma transformação de energia. A corrente elétrica é transformada em calor. Desse modo, vai acontecer trabalho executado por causa da resistência oferecida e dissipação de calor. Essa dissipação de calor, esse calor que aparece devido ao trabalho executado, trabalho feito pela resistência, é chamado em elétrica ou eletrônica de potência. Então você já sabe que potência representa o quê? Significa o quê? Trabalho executado. E geralmente a resistência num circuito elétrico, eletrônico, ela executa trabalho.
Sempre que a corrente passa por uma resistência, trabalho é executado e a potência aparece. Eu posso fazer aqui, simbolizar, em vez do fio mais fino, eu faço isto aqui. O que é isso? Resistência. Observe que eu tirei o condutor e coloquei uma resistência. Simplesmente eu representei aquele condutor que apresenta resistência por uma espécie de símbolo. Simbolicamente eu coloquei aqui o que é resistência. Você vai conhecer mais à frente que este é um modo da gente representar resistência. Como eu já falei, há os símbolos em eletrônica, em elétrica também, símbolos que são utilizados em vez dos componentes na sua existência física. E aqui você já vê um símbolo utilizado para resistência. Quando a corrente passa nessa resistência, já sabemos, executa o trabalho e potência é dissipada na forma de calor. Eu gostaria de ressaltar aqui os 4 parâmetros, 4 fatores que você vai encontrar daqui para frente, você vai encontrar no seu trabalho em eletricidade ou eletrônica, você vai encontrar nas literaturas, você vai sempre encontrar esses 4 parâmetros, você vai ter que conhecê-lo e vai manipulá-los através de instrumentos ou não, com os componentes, vai ter que tê-los sempre em mente. Quais são esses 4 parâmetros? O primeiro é corrente, que nós já conhecemos. Corrente elétrica, fluxo de elétrons. O outro parâmetro, o outro fator é tensão, que é a mesma coisa que voltagem, a mesma coisa que diferença de potencial. Também resistência é o terceiro parâmetro importante. E o quarto é potência. Neste curso, quando falarmos de fatores, quando falarmos de componentes eletrônicos, de operação de circuitos e componentes, você vai ter sempre esses 4 parâmetros aparecendo, sendo representados. Corrente, tensão, resistência e potência. Corrente você já sabe, é fluxo de elétrons em movimento. Tensão ou voltagem ou diferença de potencial é uma força eletromotriz, uma força capaz de provocar corrente elétrica. Resistência você já sabe, é oposição à passagem da corrente. E potência você já sabe, é trabalho executado. Sempre que há corrente elétrica, sempre que acontece esses 3 parâmetros primeiros, vai acontecer potência também. Muitas vezes na forma de calor, na forma de dissipação de calor. Também gostaria de ressaltar aqui os 4 materiais utilizados em eletrônica. O bom condutor, o mau condutor, o semicondutor, e o não condutor. São 4 materiais utilizados bastante em eletrônica que você deve tê-los sempre em mente quando falarmos de componentes. O bom condutor, já sabemos, são aqueles utilizados nos fios condutores. Os maus condutores permitem a má condução da corrente, apresentam sempre uma resistência à passagem da corrente. O semicondutor, vamos conhecê-los bem
mais para frente, o não condutor. O semicondutor, ele permite e não a passagem da corrente. O não condutor nunca permite a passagem da corrente. Agora eu mostro para você um circuitinho prático, de modo a ressaltar mais uma vez na prática o efeito da resistência. Então, nesta demonstração eu tenho aqui uma bateria formada por 4 pilhas de 1,5 V, uma bateria de 6 volts. Eu ligo uma lâmpada nessa bateria, polo negativo da bateria, polo positivo, e a lâmpada acende. Observe todo o brilho, toda a intensidade. Por quê? Porque uma grande corrente está passando pela lâmpada. Agora eu introduzo no circuito a resistência do grafite de um lápis. O lápis, bem conhecido no nosso dia a dia, ele tem no centro o grafite, aquela parte que escreve, em volta a madeira, que é um isolante. Então eu liguei o grafite aqui, observe o efeito. Olha o brilho da lâmpada. É um brilho bem menor do que aquele quando eu ligo o circuito direto sem o grafite. Daí você pode entender que um material grafite é um material mau condutor de eletricidade. Ele apresenta resistência à passagem da corrente. Isso é observado através do brilho de uma lâmpada. Ok? Quando eu ponho direto, ou seja, eu liguei, olha, o fio diretamente, os condutores, tirei o grafite fora, tirei a resistência fora, o brilho da lâmpada é grande. Eu coloco a resistência no circuito, o brilho diminui. Então eu estou usando o brilho da lâmpada para mostrar resistência no circuito. Sabemos que o lápis é feito de madeira, e a madeira, o que é? Não condutora. Se eu ligar a bateria no grafite e na madeira, não vai haver condução nenhuma. Por quê? Porque a corrente não passa no material não condutor. O material não condutor, ele possui átomos que não permitem a saída dos elétrons, não permite liberação dos elétrons. Desse modo, não há condução no material não condutor.